Tá, mas que prazer estar aqui, menina. Ai, o prazer é todo meu. Eu inicialmente quero agradecer, né, esse momento, nesse teu tempo tão precioso, né? É uma live aí atrás da outra, o tempo extremamente ocupado, e realmente estar conosco para compartilhar esse conhecimento da reprogramação biológica, né, do sentido biológico dos sintomas, é algo realmente um presente enorme. Muito Obrigado, obrigada, Aninha. gratidão. Eu me senti honrada pelo teu convite. Muito obrigado pela lembrança, viu? Vamos lá, meu querido. Vamos nos apresentar. Eu acabei que eu não falei de mim, né? Tem pessoas que talvez não me conheçam aí que estão na live. Eu sou Ana Flávia, sou fisioterapeuta, apaixonada pelo conhecimento, porque eu parto do princípio que o conhecimento ele é libertador, né? Então, a partir do momento que algo grandioso chega até a nós, o compartilhar isso faz parte também da nossa missão, né? Então, eu estou aqui nesse momento para realmente poder estar passando, né, conversando contigo para passar toda essa informação que está muitas vezes no além do aparente, né, de várias situações aí. E eu gostaria, Maurício, que você, né, você é melhor do que ninguém para poder também se apresentar. Obrigado, Aninha. Bom, meu nome é Maurício Morralen Valente, né? Eu sou educador físico, sou fisioterapeuta de base, fiz vários cursos aí com professores excelentes internacionais, sou fisiologista, sou mestre em bioengenharia, e hoje desenvolvi, né, desde 2008, 2009, criei um próprio método, né, com base em observação de cursos que eu fiz na minha vida, chamado Reprogramação Biológica. E desde então, desde 2009, quando nasceu o curso de reprogramação, a gente vem inspirando vidas, né, trabalhando com pessoas e tentando dar uma contribuiçãozinha para a sociedade, para o mundo, de uma forma bem humilde, mas bem funcional, assim a gente vem percebendo, com bom retorno, com as pessoas gostando muito, as pessoas que formam no curso. Eu tive a honra de ter você lá, de ter o Leandro lá comigo, e também os nossos pacientinhos, né? Os pacientinhos que têm contato com essa técnica, você já deve ter sentido isso aí, a importância dessa técnica. Então, esse é o Maurício, é um estudioso que vai seguindo a vida aí, né, Aninha? Sou casado, Vamos. casado com a Sara, pai de 3 filhos, Querida estamos aí. Sara. Um abraço enorme a ela, uma pessoa extremamente de luz, uma família de muita luz, né? Um abraço em todos Obrigado, aí. obrigado. Meu querido, Obrigado. quem tem acompanhado assim a nossa página, esse último mês a gente tem postado bastante informações em relação ao intestino. Isso porque eu venho observando, né, dentro das manobras dos trabalhos terapêuticos, da osteopatia, da terapia crânio-sacral, sempre uma alteração muito grande nesse órgão, né? E eu acho que romantizaram um órgão errado, né, como o coração, porque toda emoção, ela vai diretamente, igual eu estava numa ansiedade aqui de entrar, minha barriga estava assim a 1000 por hora, né, liberando tanto de hormônio, de substâncias ali. E então eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia estar passando essa informação, né, assim, das alterações biológicas que fixam um sintoma, porque muitas pessoas, elas, igual, cuidam da alimentação, fazem atividade física, mas continuam, né, fazem detox, mas continuam com uma alteração, o intestino preso, né, então existe algo, né, que são essas memórias celulares que tem no nosso corpo por situações que nós passamos, situações traumáticas, inesperadas, que estão ali, né, armazenadas, fixando esse sintoma. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação a isso, em relação a essas memórias celulares que fixam os sintomas. E hoje a gente vai falar específico para o intestino, mesmo sabendo que a reprogramação biológica ela vem para o comportamento, né, para a parte emocional. Então, é muito amplo, mas vamos hoje bem direcionar para essa parte intestinal. Então, Obrigado, assim, Aninha. essas memórias, né? Então, fale um pouquinho a respeito dessas emoções que os órgãos carregam. Perfeito. Se você me permite, queria mandar um abraço pro meu amigo André Pegas, que está aí na nossa live. Saudade daquela carninha lá, hein, André? Especial, hein? Um beijo para você, obrigado por estar aí conosco, viu?
Então, Aninha, se você me autoriza, eu queria fazer um apanhado rápido sobre o intestino. Aí a gente Ótimo. chega nessas memórias, tá? Que eu acho muito Uhum. importante e agradeço essa oportunidade em estar falando aqui com o seu público. Então, olha só o que Perfeito. acontece. O intestino, quando eu fiz faculdade, e talvez você também, nós aprendemos lá na faculdade que o intestino era praticamente uma via de escoamento, né? Depois que era digerido no estômago, era conduzido lá para o ânus para ser eliminado o bolo fecal, né? A massa fecal. Uhum. E durante essa passagem no intestino, então os nutrientes iam sendo absorvidos e reabsorvidos, né? O intestino é um órgão extremamente fantástico, né? Como a gente diz assim, me perdoe os outros, mas o intestino é top, né? Porque assim, Uhum. para começar pelo tamanho, né? Você tem um intestino delgado que pode chegar a 7 metros. Você tem um intestino grosso que tem 1,5 metro. Se eles fossem esticados, eles dariam uma área muito grande, uma metragem quadrada muito grande. É uma quadra de tênis, E né? uma O quadra de tamanho. tênis, cerca É. de 250 metros quadrados. Tá? Aham. Então, o que acontece tecnicamente? Durante aquele tempo, subestimava-se o intestino, que ele era só isso, ele era só um absorvedor das coisas, né? Mas, de alguns anos para cá, vem se entendendo que o intestino tem mais duas funções. Então, ele é considerado o segundo e o terceiro cérebro do corpo humano. O segundo cérebro, por sua propriedade neurológica, os intestinos têm neurônios, né? Isso Uhum. é bastante assustador para algumas pessoas. Os mesmos neurônios que temos na cabeça, só que em menor quantidade. O intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios. E ele faz uma comunicação, segundo esses neurônios, a composição desses neurônios, por isso que ele é conhecido como segundo cérebro. E vai ter o terceiro cérebro que a gente vai falar daqui a pouco. E essa comunicação com as emoções é dada através do nervo vago, né? O nervo vago é um nervo Uhum. que passa pelo tórax, que faz essa conexão do cérebro com o intestino. Por isso que, às vezes, quando você passa por alguma emoção de provas, tem uma prova difícil, uma notícia difícil, você então abala o seu intestino. E o terceiro cérebro intestinal também é a flora intestinal microbiota, né? Essa Uhum. flora, ela também libera substâncias, moléculas, que também facilitam essa comunicação com o sistema neurológico. Nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias no intestino. E essas bactérias, elas são fundamentais para o equilíbrio orgânico, né? Então é uma troca. Às vezes o que a gente come, aquele produto que a gente come, alimentam essas bactérias e por outro lado é Uhum. uma troca. Essas bactérias elas regulam o nosso sistema intestinal e corporal. Isso é conhecido como terceiro cérebro. Aqueles neurônios que nós falamos do intestino segundo cérebro, eles produzem a serotonina, um dos hormônios que ele produz. E a serotonina é fundamental para o nosso foco, para o nosso bem-estar geral, para o estado de ânimo geral do corpo, de disposição. Por isso a importância absoluta desse órgão. Então, o que acontece? Chegando agora, se aproximando da pergunta da Ana. O que acontece? O que desregula o intestino? Então, você tem fatores alimentares? Sim. Por exemplo, Uhum. uma alimentação muito rica em gordura tende a matar essa flora microbiota e atrapalhar todo um funcionamento neurológico, inclusive, de produção de substâncias, de moléculas, para facilitar esse trânsito de sinapses, né? Intestino-cérebro. Então, uma alimentação gordurosa, uma alimentação ruim, excesso de medicamentos, principalmente antibióticos, realmente destroem essa flora. Mas tem uma coisa também que, como existe essa comunicação cérebro-intestino, tem uma coisa que destrói muito a sua flora e atrapalha muito no funcionamento desses neurônios, que são as emoções. Então, Uhum. hoje a gente entende classicamente que uma emoção
ela interfere diretamente na tua composição intestinal. Mas uma coisa é bacana. Um médico alemão que você conhece bem, Aninha, que a gente estuda muito, né, que é o Dr. Hammer, que, se eu não me engano, ele faleceu em 2017. Ele trouxe um trabalho muito lindo que mostrou que as nossas emoções, elas não descarregam em qualquer parte do corpo. Então, por exemplo, quando a gente está na barriga da nossa mãe nos desenvolvendo, na fase chamada de embrionária, o que tecnicamente acontece? Cada parte do seu corpo fica associado a uma memória emocional arcaica e evolutiva. Perfeito? Então, há uma memória. Então, o que acontece? Quando você passa por uma emoção, de repente, desde criança, adolescência e sua fase adulta, o corpo ele não vai descarregar em qualquer parte, simplesmente em qualquer parte. Ele vai descarregar numa parte específica que aquela emoção está ligada. Vou dar um exemplo. Você foi tirar o carro de madrugada da sua garagem ou de manhãzinha para viajar e não viu o cachorro da vizinha, passou em cima e matou o cachorro da sua vizinha que estava na rua. Pô, você entra num sentimento de culpa, de autopunição, de culpa muito grande por não ter visto aquele cachorro. O sentimento de culpa, a emoção da culpa forte, não vai doer seu joelho. Porque joelho não tem nada a ver com culpa. Não vai doer você não vai ter problema pulmonar, porque pulmão não tem nada a ver com culpa. Você não vai ter problema de gastrite, porque estômago não tem nada a ver com culpa. Então, quando aquela frase que a gente escuta muito comum, né, as pessoas falarem assim, pô, eu tô com dor porque eu tô estressado. Isso assim, isso é uma generalização, mas que não funciona para nós. Estresse é tudo. Estresse, se eu for aí arrancar um fio de cabelo seu, é um tipo de estresse, né? Agora, qual é a emoção, então, ligada ao intestino, né? Qual é a emoção que pode fazer as suas células intestinais não terem um bom desempenho? E aí você ter um problema na sua flora, microbiota, e você também ter um problema nos seus hormônios, nos seus neurônios intestinais, o que isso seria péssimo. Porque a gente fala que se o intestino não vai bem, nada vai bem. Foi do intestino que saiu aquela frase, né? Nossa, o cara tá enfesado. Enfesado, né? Tá enfesado, veio do intestino, por pessoas que não têm um bom funcionamento intestinal. Então, a emoção ligada ao intestino é uma raiva. É o contexto que você passa na sua vida de raiva ligado a um comando de mágoa. Essa é a diferença, às vezes, de um estômago, que também é raiva, para o intestino. O estômago é uma raiva, mas você não tem mágoa, você não guardou mágoa. Então passou aquela raiva, chutei o balde para cima, bola para frente, vamos embora e vamos seguir. Agora o intestino é quando você fica com aquela mágoa guardada, aquele ressentimento maior. Isso debilita demais o seu intestino. E aí, se o seu intestino não vai bem, seus hormônios não vão bem, sua flora intestinal não vai bem, e aí o estrago é grande sobre o seu humor, sobre a sua libido, sobre a função de outros hormônios associados do corpo. Então, essa é a emoção, Aninha. É a emoção da raiva com o contexto da mágoa. E é bem interessante a gente comentar também, porque tem pessoas, igual uma paciente hoje, que tem isso desde bebê. Desde bebê a mãe usava supositório, né? Colocava, né? Para poder ter essa função intestinal. E hoje ela tem seus 40 anos e ainda apresenta uma alteração, né? Então, assim, quais são, né, os princípios? O que são esses trilhos, essas situações que fixam um conflito que aconteceu, às vezes, há 10, 15, 20 anos atrás, mas que ainda está presente hoje na vida de uma pessoa? A gente caracteriza todo trauma emocional. O que é um trauma? Trauma é uma situação que não pôde ser contida, ou seja, eu não consegui me livrar dela. Ela aconteceu e eu não consegui escapar. E quando esse trauma ele vem de forma inesperada, quando ele vem de forma dramática, muitas vezes você viveu aquilo sozinho. Às vezes você até estava com alguém perto, mas você sentiu aquilo como seu, como sozinho, né? Você estava numa solidão interna. Quando tem essa combinação de um trauma inesperado com um cunho dramático, você tem então instalado uma forte emoção, um impacto no teu cérebro.
Você, inclusive, desenvolve uma marca no seu encéfalo. Essa marca foi muito observada por esse médico, o Dr. Hammer, nas tomografias dele. Nas tomografias. E o cérebro, ele tem um mecanismo de defesa, que, inclusive, os autores, por exemplo, Barral, que é um autor aí, o Dr. André tá aí, que é um osteopata brilhante. O Barral, ele tinha uma frase que ele fala que o Barral trabalha muito com a parte visceral, osteopática e tal. Então, ele já nos dizia que a somatização, o que é a somatização? A capacidade do cérebro de receber um impacto e descarregar no corpo. E soltar no teu corpo. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Então veja como isso é antigo. Né? O Dr. Hammer nos falou disso também, mas isso é muito antigo. A própria acupuntura já fala de somatização, que é uma capacidade de defesa. Né? Então eu passo pelo evento traumático, eu tomo o evento traumático e isso então é descarregado no meu corpo em uma área específica e não em qualquer lugar do corpo, né, do corpo humano. Muito bem. O que acontece? Quando ninguém queria, na verdade o que a gente nunca queria era passar por esse trauma. A gente nunca queria ter esse impacto inesperado, mas a gente não vive numa bolha, né? Então a gente passa por isso. Não tem como. Não tem como. Quando a gente passa por isso, o programa biológico, ou seja, aquela somatização, que acabou ficando conhecida como doença, mas que a gente não entende como doença, é um programa de defesa, a própria somatização, ele passa por duas etapas, assim, mais a grosso modo, para vocês entenderem. Ele passa por uma fase ativa, e quando o que é a fase ativa? É a fase que você está vivendo o drama ainda, ele não resolveu. Ele não resolveu nem de forma real e nem dentro da sua cabeça. Você não conseguiu sair ainda daquele quadro que você passou. Pode ter sido uma traição do teu marido que você descobriu, pode ser o acidente que matou a sua mãe e até hoje você não supera isso. Então o conflito ele continua ativo. E dentro dessa atividade do conflito, você pode ter alguns sintomas. Alguns sintomas corporais específicos. Quando o conflito é resolvido, então você entra numa fase de cura, que a gente chama. Essa fase de cura também pode ser rápida. Esse processo todo, Ana, ele deveria durar, quando a gente sofre um trauma biológico, um choque biológico, no máximo 3 meses. Tá? Ele deveria durar. Após 3 meses, a gente diz que você está numa cronicidade. Aí é preciso ser investigado. Temos que investigar por que aquilo está crônico em você. Quais possibilidades? Você pode ter um rim que está com problema, retendo água. Você pode estar relendo conflitos. Tá? Ou seja, você está sonhando com o conflito. Às vezes você assiste uma televisão, aí aparece alguém que morreu num acidente de carro, aí você revive tudo que você sofreu com a tua mãe. Então, o problema é que o cérebro ele cria muitas memórias associativas. E quando você vive ou se encontra com essas memórias associativas, inclusive durante o sono, isso pode reativar o seu trauma biológico. E aí os seus sintomas continuarem. Né? Os sintomas eles persistem por um prazo maior. E aí é preciso tomar cuidado, é preciso olhar para isso, para entender os conflitos e caminhar para a resolução. Então as cronicidades, elas são muito comuns nos programas biológicos, ou seja, naquela somatização do teu corpo. São os famosos trilhos, né? Um exemplo bem são interessante. Os trilhos. Bem interessante do que a gente chama de trilho, essa questão, né, de uma mágoa que aconteceu lá na infância, que o filho via o pai sendo agressivo com a mãe e tudo. E depois, numa fase adulta, quando ele presencia, às vezes, um chefe sendo agressivo, né, ali ao lado, reativa essa memória, né? Então, é aquele sintoma que vai e volta, ou que acaba fixando todo um processo, né? E nós sabemos também... Pode falar. Não, eu só ia complementar que, em específico sobre o intestino, quando você tem um conflito ativo, duradouro no intestino, você pode ter um intestino preso. Ficar com o intestino preso, com o trânsito lento, né, atrapalhando, e você fica enfesado. Né? Sim, literalmente enfesado. É bem isso daí, bem a palavra. E teve várias perguntas a respeito de crianças, sabe? Por que os bebês, né,
já nascem alguns com um processo de uma dificuldade de intestino, sendo que essas mães, né, ali mencionam que não existem conflitos nenhum, né? Mas vamos falar assim. Então, explica um pouquinho para nós como é que as emoções ali que a mãe vive também projeta isso para aquela criança, para aquele bebê. O que acontece é o seguinte, quando você tem um bebê, que ele acabou de vir ao mundo, tecnicamente esse bebê não conseguiu ainda ter contato com nenhuma, vamos falar, emoções ele conseguiu ter contato, mas tecnicamente ele não teve nenhum trauma até que se prove, ao contrário, um nascimento ruim, né? Ele não era para ter esses conflitos biológicos, é isso que eu quero dizer. Porém, se ele está apresentando uma alteração intestinal, significa que o conflito aconteceu, ele sentiu o conflito. Agora a pergunta é, foi dele? Provavelmente não. Então aí, a primeira pessoa que a gente deveria investigar é, com certeza, essa mãe. E por mais que a mãe fala, não, mas não teve nada, não aconteceu nada, eu já peguei vários casos assim. Aí você começa a perguntar, mas e isso? Onde você estava? O que você estava fazendo? Como que estava teu casamento? Como que foi o trabalho? Aí a mãe fala, nossa, lembrei de uma coisa. Então, eu não pego isso muito rápido assim. Não aconteceu nada. Foi uma vida fetal maravilhosa. Isso para mim eu não aceito de cara. Eu me aprofundo mais para entender. Porque se a criança apareceu com alteração, existe uma relação muito forte dessa mãe. Às vezes, olha o que eu vou dizer. A mãe realmente ela não está mentindo. Eu não teve nada de vida fetal. Mas aí você faz uma pergunta para ela assim, ó. E como é que é a sua relação, mãe, com a sua mãe? Ela fala, nossa, eu tenho muita mágoa da minha mãe. Pronto. Isso já é o suficiente para que a criança tenha, então, nasça com essa alteração dessa memória emocional da mágoa ligada ao intestininho dela. Então tem que investigar, não pode ser tão assim superficial, tem que investigar mais para saber o que essa mãe vem carregando e que explica essa conexão com os bebês. E não só intestino, nós estamos falando intestino, mas qualquer alergia de pele, qualquer sintoma, você deve olhar para essa vida fetal e para a relação dessa mãe ou desse pai do bebê, mas principalmente a mãe, com a família dela. Com a família dela. Isso é muito importante, viu, Aninha? Justamente, porque nesse caso não adianta tratar o bebê, né? A gente tem que tratar a mãe, essas emoções, porque enquanto isso está fixado ali, aquela emoção retida, não adianta, né? Porque muitas vezes, não, mas é o bebê que traz. Não, primeiro vamos tratar a mãe até para que a mãe possa fazer, né? Um dos recursos da reprogramação noturna, que é um dos recursos também da reprogramação biológica. Então, é interessante estar passando, né? Tem várias mães aqui que eu estou vendo, algumas pacientes. Então, é bem interessante elas terem consciência disso daí para estar auxiliando, né? Aquele bebê, aquela criança. Perfeitamente, Aninha. Né? E a emoção... Você havia perguntado como que isso passa para a mãe. Isso passa através do cordão, isso passa através do leite que você dá para o teu filho, e isso passa através da ressonância mórfica. Os bebês, eu pego muitos casais que falam assim, vocês brigam muito? A gente briga, mas não na frente do bebê. Não tem nada a ver, o bebê sente, você pode estar no Japão brigando, o que o bebê sente aqui, né? Fala um pouquinho para nós a respeito dessa ressonância mórfica, que é bem interessante. Porque isso é muito comum. Não, a gente discute, mas ele nunca presenciou uma briga, né? Extremamente comum. Isso. É que, na verdade, esses campos mórficos, né, que foram estudados pelo Sheldrake, eles que permeiam, inclusive, hoje, as constelações sistêmicas familiares. Né? São esses campos mórficos. O que acontece? Hoje, já se sabe, já se é provada que existe uma comunicação entre os seres vivos não verbal. Não verbal, né? Então, os animais, eles sentem o campo do outro, né? Por exemplo, teve um dia que eu estava assistindo uma televisão, eu gosto muito de programa de animais, né? E aí, eu assistindo o programa, eu percebi que uma mamãe ursa parda estava brincando na floresta com seus filhotinhos. Aí o narrador falando, explicando sobre os ursos,
sobre as questões, tal, tudo. Eu achei muito bonitinho. Aí o narrador fala assim, mas a mamãe ursa tem que tomar cuidado, porque se um macho de outro bando, né, de outro clã, se esse macho aparecer, ele vai comer os filhotes dela para ela entrar no cio e ele copular ela, como os leões também fazem. Muito bem, aí fica aquele silêncio na televisão. De repente, o narrador quebra o silêncio dizendo assim, e a mamãe sente o cheiro de um macho grande, alfa, e ela pede para os seus filhotes subir na próxima árvore. E eu achei um sarro, porque eu falei, eu quero ver como é que essa mãe vai pedir para eles subirem na árvore, a mamãe ursa, né? E foi uma coisa incrível. Ela olhou para os filhotes. Ela simplesmente olhou. E os filhotes fizeram uma fila indiana e subiram na árvore. Então, isso é uma prova viva do campo mórfico, do que é o sentir sem falar. É um campo de informação que permeiam todos os seres vivos, estudado por um biólogo que ficou famoso, apareceu no Fantástico, tem vários vídeos dele no YouTube. As próprias andorinhas, né? Eu achava curioso que quando menino eu gostava de ver as andorinhas. E as andorinhas, eu vim de uma região muito quente, tinha muita andorinha, pôr do sol, tal, muito bonito. Então o que acontecia? As andorinhas, elas voam em bandos. Então elas fazem uma mudança de direção absurda. Elas trocam, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela sobe, ela desce, e não tem uma batida. Um vídeo. Tem um vídeo na internet mostrando, muito interessante. Perfeito. E elas não se chocam, elas não têm pisca-pisca, elas não têm walkie-talkie, elas não têm nada, né? Então, esse é um exemplo de campo mórfico. Então, você aí que é mamãe, que está assistindo, que é papai, os nossos filhos, os seres vivos, independente da idade, mas quanto mais criança, mais sensível, né? Eles sentem o nosso campo, eles sentem o que a gente está sentindo, mesmo que eu não fale. O Sheldrake fez uma experiência com um representante comercial que tinha um cachorrinho que era apaixonado nele. Então, ele dava tchau pro cachorrinho, para a família, e ele ia vender o material dele. Esse cachorrinho meio que entrava em depressão. Aí um pesquisador ficava com o cachorro, o outro pesquisador ficava lá com o representante comercial, dono dele, e eles se falavam aí por telefone. Beleza, olha que interessante, cara. O cachorro ficava meio depressivo, já não se alimentava muito bem, o cara ficava uma semana fora. Quando o cara lá na outra cidade, quilômetros de distância, falava assim, bom, agora encerrei, vou voltar para minha família, vou para casa, o comportamento do cachorro mudava absurdamente. Já levantava, já animava, e não aconteceu nada na vida do cachorro diferente ali. Então, o Sheldrake mostrou pra gente que o cachorro já sentia o campo do dono e já sabia que o dono estava vindo para casa. E os animais são perfeitos para isso. Porque os animais não têm julgamento. O que atrapalha a gente de desenvolver mais ainda esse campo é o julgamento que acontece com a gente quando a gente cresce. A gente começa a julgar, ficar malicioso, e isso atrapalha muito o campo mórfico. Por isso que os bebês têm isso muito desenvolvido, porque criança não julga. Criança é um exemplo de pureza, então eles têm o campo, né? Campo morfogenético muito expandido. Então eles sentem. Não adianta você brigar fora de casa, eles vão sentir, não tem jeito. Como vão sentir também as coisas boas. Por isso que a sua alegria, só de uma mãe ir no consultório e ela se tratar de uma dor que ela tem, ela já libera o filho por esse campo. Já chega até ele. Já chega até ele. Tem uma experiência da terapia crânio-sacral. A criança em uma sala e a mãe sendo tratada na outra sala. Então, todas as liberações que a mãe estava tendo ali, estava ressonando na criança que estava em um outro lugar. Então, quando a mãe foi buscar essa criança, ela estava realmente, extremamente tensa, irritada, ela estava dormindo. E é um exemplo muito claro disso daí, né? E os bebês, assim como os animais, eles têm bastante, e a gente percebe isso durante a amamentação, né? A Ali está com 1 ano e 3 meses, eu amamento até hoje, e é incrível o olhar, né? Estado de presença, assim, aquela troca de olhar, e a comunicação que eles estabelecem conosco quando a gente está realmente sem o julgamento, sem, né, estar fora, né? Então, quando está ali, a gente consegue perceber
toda a comunicação que esse bebê está tendo conosco e também que ele está captando do que está vibrando aqui dentro de nós, né? Não somente da mãe, mas também do pai, do ambiente em que vive. Então, isso é extremamente, assim, sentido. E, infelizmente, nós que vamos podando, né, como pais, né, as escolas, assim, por falta mesmo, né, do conhecimento, assim, então a gente vai podando e eles vão cada vez mais perdendo essa conexão, né, esse campo mórfico, em que todos nós temos, na verdade, né? Na verdade, nós vamos podando o hemisfério direito dos nossos filhos, né? Que é o hemisfério criativo, que é esse hemisfério lúdico, sensível pra caramba, né? E a gente vai tornando nossos filhos muito racionais, muito lógicos. E aí, quando você fica muito lógico, você perde aquela sensibilidade de poder olhar para esse campo e sentir esse campo. O campo vai acontecer da mesma forma, mas acontece que você já não consegue ter uma conexão com ele como os animais têm e como as crianças têm, né? E como as crianças têm. É bem isso daí. Vamos falar um pouquinho, que nós tivemos algumas perguntas à tarde, e 2 pessoas nos pediram para falar um pouquinho da doença de Crohn, né? Que é a inflamação no intestino. Então, fale um pouquinho para a gente, né? O sentido biológico do que está por trás dessa alteração. A doença de Crohn é uma doença diretamente ligada à função paterna. Toda doença, o contexto é o mesmo. O contexto, dentro da reprogramação biológica, a gente não se prende muito, para vocês que estão ouvindo aí, a gente não se prende muito a rótulos, assim, a doença de Crohn, a síndrome do intestino irritável, a diverticulite, isso para nós não tem uma importância clínica. O que tem é assim, o que tem para nós é assim, o que está acontecendo com você? O que está te apresentando? Eu tenho dor, não tenho dor, você tem gases, não tem gases, você está tendo diarreia, não está tendo diarreia. Então, isso para nós é importante para fazer a leitura. Por quê? Se você está tendo diarreia, já é um excelente sinal. Sinal que você está curando da sua mágoa e da sua raiva que você apareceu. Se você ainda não tem muitos gases, intestino preso, você ainda está no conflito ativo da mágoa. Então, isso é muito importante você observar que está independente do diagnóstico que você tenha. Agora, uma coisa é fato. A famosa doença de Crohn, né, a inflamação dessa porção do intestino e tal, está diretamente ligado a uma função paterna. Pode investigar, porque tem uma raiva e tem uma mágoa extremamente ligada à função paterna. Então, ou esse pai seu, muito magoado com o pai, e aí a história se repetiu, você muito magoado, teve muita raiva do teu pai na vida, durante a sua adolescência, o jeito do pai ser, aí nós já entramos no pensamento sistêmico, familiar, que é a mágoa e o julgamento ao meu pai, que não vem ao caso aqui talvez, mas é isso, Crohn, vocês devem olhar para a função paterna, a emoção está aí. E o sentido biológico é a autodefesa, né? É o seu corpo se autodefender e eliminar aquela... Posso falar, Aninha? Posso falar a palavra? Claro, por favor. Claro. E eliminar aquela merda, certo? E eliminar aquele processo todo que você sentiu com o teu pai de raiva, botar para fora. Então o corpo ele tende a te defender. Então tudo é um programa biológico para te defender. O que a gente precisa é sair do campo da doença, de achar que tudo é doença, e apenas olhar para as emoções. O segredo está em admirar as nossas emoções, em entender as nossas emoções. E não buscar nomes. Buscar o que eu estou sentindo. Sim. Se você entende o que a pessoa está sentindo, fica mais fácil para você entender o processo que ela está vivendo. Porque nomes são só rótulos, né? Que são dadas a determinadas patologias e conjunto de sintomas. E isso é bem, bem relevante. Um outro contexto, assim, bem interessante, é no caso de fase ativa e fase de resolução, né? Se tratando no intestino. Quais são os sintomas que uma pessoa apresenta quando está em fase ativa de conflito, né? Quando aquele conflito ainda não foi superado. Eu lembro
é algo que é desconfortável. Então, qual é a alteração que o intestino apresenta quando essa pessoa ainda está em fase ativa? O principal sintoma do teu intestino fase ativa é a lentidão do trânsito. Então, para você que tinha o intestino dito normal, e o que basicamente a gente diz um intestino normal? O intestino normal é aquele que você vai no banheiro todos os dias na mesma hora. Isso, teoricamente, é uma convenção, tá? Que se fala que o intestino é normal. Então, imagina que você tinha esse intestino. Seu intestino sempre foi um reloginho, tal, tudo. Determinado momento da tua vida, ele fica preso. Ele prende. Você fala, pô, essa semana meu intestino está esquisito, ou esse mês ele está mais lento. Esse é o principal, e até com produção de gases, tá? Esse é o principal sintoma de que você está numa fase ativa de um conflito de raiva envolvendo mágoa. Agora, Ana, é importante saber aí, os seus ouvintes tal, que o tamanho da prisão intestinal, dos gases, é proporcional ao tamanho da sua percepção do conflito. Da maneira. Então, se você está sofrendo demais, se foi realmente uma baita de uma mágoa, se você está pesado para você, nossa, o efeito vai ser muito maior. Porque quem manda no corpo é a sua percepção. É a sua percepção que manda no corpo. Isso é a fase ativa. Tá? Esse é o principal sintoma. Agora, na fase de cura, aí já são outros sintomas. Aí você tem logo de cara processos de diarreia, aquele intestino mais solto, né? Aquelas fezes muito fedidas. Esse é o principal. Dores, né? As cólicas intestinais, elas podem transitar pelas duas fases. Elas começam numa fase ativa, mas ela pode se estender no começo da fase de cura também. As cólicas, que aí vai fazer você eliminar todas aquelas fezes, e o sentido biológico é bem lógico, é você jogar para fora aquela raiva e eliminar. Tanto que a gente fala a diferença do vômito e da diarreia, os dois são para eliminar, né? Vômito com raiva e a diarreia também para eliminar raiva. Porém, sempre por baixo é mais pesado, é porque a eliminação é mais forte. O processo foi mais vivido. O conflito. Exatamente. Né? Os pólipos, né? Os famosos. Isso, ó, tem uma pergunta aí da Luzia. E os pólipos, o câncer de intestino, tudo fase ativa, Luzia. Pólipo intestinal, tumores de intestino são todos produzidos em fase ativa de conflito. Ou seja, você pode ter um câncer enquanto você ficar guardando essa mágoa, enquanto você não conseguir resolver esse conflito na sua cabeça, mudar a sua percepção, dar um salto, virar a página sua, trocar o disco, você corre o risco de produzir massa no seu intestino, formar esses tumores aí. E tem duas perguntas aqui também. E quando sempre o intestino foi preso? Pode falar. Perdão, Ana. Não, a gente falou anteriormente, mas dá mais uma pincelada nisso aí para o pessoal. Quando você tem um intestino por toda uma vida, vamos falar assim, preso, eu olharia como terapeuta para o seu sistema familiar. Porque quando você tem isso, desde que você era criança, seu pai, sua mãe já fala que você tinha intestino preso, nós temos que olhar para isso. Isso aí já vem, essas mágoas acumuladas do sistema que você vem carregando. Então, é a única diferença, mas é a mesma raiva, é a mesma mágoa, mas agora não é só seu. E as pessoas me perguntam assim, essa raiva não é só sua, essa raiva é uma potencialização do teu sistema familiar. As pessoas me perguntam assim, mas você não é a favor de uma alimentação saudável? Claro, eu às vezes não pratico, né? Mas eu sou a favor de uma alimentação saudável. Eu acho que a alimentação, ela faz muito bem para o corpo, ela ajuda demais o teu sistema, principalmente o terceiro cérebro, que é o teu sistema microbiota, e consequentemente a tua parte de produção de serotonina. Então, eu sou a favor, sim, tem que se cuidar. Mas o que a gente vê é muita pessoa fazendo nutrição muito bem feito, tudo, e o intestino continua ruim. Foi o que a Ana falou ali no começo, né? Então, isso é importante estar em observação, viu, Ana? Para o sistema familiar, quando você tem isso de longa data.
E só falando um pouquinho em relação a esse sistema, às vezes eu não tenho, né, aquela mágoa, eu não tenho nenhuma lembrança, tá tudo bem, mas o meu pai pode ter tido e ainda vivencia uma mágoa em relação ao avô, ao pai dele, aquilo ali ainda não foi eliminado, né, não foi colocado para fora, e isso repercute nos seus descendentes, né? Então, quando a gente fala desse processo sistêmico, esse contexto, essa relação, né? Imagina isso que você falou. Esse pai tem uma mágoa do pai dele, porque muita gente pode perguntar, pô, mas o que eu tenho a ver, cara? Meu pai teve uma mágoa com o pai dele e eu tô com o intestino preso? Na verdade, esse intestino preso é uma nova oportunidade para se olhar para tudo isso e corrigir. Então não é punição, não é praga de ninguém. É uma próxima oportunidade de, através do seu intestino preso, saber que tem algo que tem que ser curado no teu sistema familiar. Agora, a minha experiência diz o seguinte, se você também tem o intestino preso, é porque de alguma certa forma você também está envolvido no contexto, talvez com o seu pai, talvez com a sua mãe. Então, cabe esse olhar carinhoso também para o papai e para a mamãe, né? Porque todo sintoma, ele vem para nos ajudar, né? Então, eu falo sempre assim, não é por que isso está acontecendo comigo, é para que isso está acontecendo comigo. E essa pergunta nos faz refletir para onde eu preciso olhar, porque o sintoma é a ajuda que o organismo está nos fazendo, né, que nós estamos tendo do nosso corpo, para poder superar uma situação ao qual nós não estamos conseguindo nos posicionar, né? É bem isso daí. Isso mesmo, Aninha. Vamos falar um pouquinho, Maurício, sobre as intolerâncias alimentares. A Vanessa pediu para a gente comentar um pouquinho a respeito disso. O glúten, né? Tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia de uma forma bem abundante aí. O que acontece, assim, na visão da reprogramação biológica sobre essas intolerâncias? Tecnicamente, essas intolerâncias, principalmente a do leite, eu falo para meus pacientes, eles dão risada, que eu não queria tratar isso neles. Porque quando um paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu não queria tomar leite, ou melhor, eu não consigo tomar leite, eu tenho uma reação. A vontade que eu tenho para falar é o seguinte, então vai embora e continue não tomando leite, ótimo. Porque leite não é uma coisa saudável, né? O leite é mais ou menos assim, não tão grave, é uma coisa que chega alguém para mim e fala, eu queria tratar porque eu quero comer parafuso, a partir de amanhã eu adoro parafuso, eu quero comer parafuso. Seu corpo não vai entender o que é um parafuso. E o seu corpo não entende as moléculas do leite de vaca, porque o leite de vaca foi feito para o bezerro, não foi feito para o ser humano. Mas, eu vou dar uma explicação em relação a todos os alimentos que vai ficar muito claro para vocês. O que acontece? Imagina que a Ana, Leandro, é só uma invenção, tá, Leandro? Não fique nervoso aí, tá? Então, olha só. Imagina que a Ana, com 20 anos de idade, ela conhecesse um cara, se apaixonasse por um rapaz, e perdidamente apaixonada por esse rapaz. E esse rapaz usava um perfume que foi muito famoso na minha época, eu tô com 48 anos, então, assim, é o Estileto da Boticário. Não tô fazendo propaganda, não, hein? É que eu usei muito. O Estileto foi muito famoso. Então, esse namoradinho da Ana, ó, Leandro, ai. Esse namoradinho da Ana usava Estileto. Beleza. A Ana sofreu, foi pra fossa, o cara abandonou ela. Falou, ó, tô apaixonado por outra mulher. E largou a Ana. A Ana foi para a fossa, um ano depois conheceu o Leandro, um ano e meio depois. E começou a namorar o Leandro. Só que o Leandro também usava Estileto. Ai. Quando o corpo da Ana sentiu o cheiro do Estileto, ele pode entrar em reação. Reações de rinite, reações de alergia de pele, até dores de cabeça intensa. Por quê? Porque o cérebro da Ana associou Estileto com sofrimento. Isso nós chamamos de memória associativa ou ancoragem. A própria PNL traz isso como ancoragem. Então, o que acontece? Os alimentos, o cérebro faz ancoragem com um monte de coisa. Faz época do ano, roupa, música, cheiro, clima.
Então, o que que acontece? Quando você, por exemplo, um caso muito bacana que eu tratei de intolerância ao glúten, o que que nós descobrimos? Resumo da ópera. O menino, a família, os pais exigiam que eles tomassem café da manhã. E o principal alimento do café da manhã era o pão. Era o pão francês. Então eles comiam esse pão no café da manhã. Os pais começaram a brigar. Brigar, e ele ali comendo pão, comendo pão, comendo pão. E chegaram a um ponto, os pais brigavam muito no café da manhã, chegaram até a se separar. Muito tempo se passou depois disso e o rapaz não conseguia mais ter a tolerância ao glúten. E aí nós chegamos nesse evento. Então o problema dele não era com o pão ou com o glúten, apesar da gente não estar defendendo aqui o glúten. O problema dele era com que o pão e o glúten, que são alimentos fortes, o mesmo acontece com camarão, com lagosta, que são alimentos de uma densidade mais forte, faz com que ele então tenha uma releitura do trauma de infância dele. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre os trilhos? Então, esses trilhos são ativados. Leite, por exemplo. Leite lembra quem? Leite lembra mãe. Mãe. A nutrição. Então, o que acontece tecnicamente? Você pode investigar que tem algum trilho de conflito no leite com a nossa própria mãe. E aí você vai decifrando esses mistérios. Mas é importante deixar claro que eu não defendo esses alimentos são nocivos, a gente deveria ficar sem, mas atrapalha muito esses trilhos de conflitos, ou seja, quando eu associo. Eu tive um caso tão curioso de um cara que teve uma separação tão traumática com a mulher, uma separação litigiosa, que enquanto eles brigavam, ele comia banana. Aí, depois de muito tempo, ele não estava entendendo o tanto de azia que ele tinha por comer banana. Ele falava, eu só tenho azia como eu como banana. Aí eu disse para ele assim, bom, então seu problema foi que você passou alguma coisa com banana, vamos conversar, e chegamos na separação. Ele sentava para discutir as coisas com a mulher, ele estava com uma bandeja comendo 3, 4 bananas, enquanto discutia com ela. Então imagina a associação que o cérebro fez dessa situação. Tá? Então as intolerâncias na reprogramação, a gente leva muito e olha muito com carinho para essas ancoragens, esses trilhos que os alimentos, as músicas, os perfumes nos levam e nos causam. E o que eu acho incrível da reprogramação, né, ao qual você criou, é assim, ó, a gente tem todo esse conhecimento que vem da nova medicina germânica, né, trazida por Hammer. Então, assim, o que eu faço, então, com isso? Igual teve uma pergunta, mas como que eu faço para lidar com a raiva? Né, que eu sinto. Então, aí a gente entra nessas abordagens, né, que eu acho incrível, porque o Hammer, ele entregava, olha, o problema é esse. Então, agora, o que você vai fazer com isso, eu não sei. Então, a reprogramação biológica, ele vem com essas ferramentas de, através da programação neurolinguística, de outros recursos, da gente modular, da gente ressignificar, da gente modificar essas memórias celulares através de algumas técnicas específicas e, consequentemente, o corpo começa a reagir de uma forma diferente em relação às substâncias que causam intolerância, em relação às emoções, né, da raiva que causam uma alteração intestinal. Então, a minha paixão mesmo pela reprogramação está relacionada com a Show DHS, tá? Então, agora eu tenho uma gama, né, várias ferramentas para como que nós vamos fazer isso para modular. Isso não é psicologia, né? Não tem nada de psicologia, é biologia, para modular essas memórias celulares que ali estão e que estavam reagindo daquela forma. Então, é fenomenal, né? E até respondendo a uma pergunta que teve aí, e aí, o que eu faço com essa raiva? Então, tem essas técnicas para poder modificar todo esse padrão e ter um novo olhar para aquele contexto, né? É incrível que o cérebro humano, ele, para você falar que eu estou entrando num padrão de cura mesmo, primeiro que vocês já sabem que a cura vem de dentro para fora. A cura não é ninguém que traz para a gente, correto? A cura ela é de dentro para fora. Muito bem. Então, a partir do momento que a gente entra num processo de cura, quando a gente olha para dentro da gente. Agora, olha que incrível essa propriedade cerebral. O hemisfério esquerdo cerebral, ele é o hemisfério que interpreta, que entende, que racionaliza. O hemisfério direito cerebral, ele é o hemisfério que sente.
Então você está mais perto da cura quando você entende e sente. Então quando você faz a conexão dos dois hemisférios, você então está num caminho muito intenso para o teu processo de cura. Então o que a gente faz na sessão que a Aninha colocou da reprogramação? A gente faz o paciente entender hemisfério esquerdo, certo? Entendeu o seu conflito? Então agora vamos usar uma ferramenta, uma técnica para fazer você sentir isso. Para você poder conectar os seus dois hemisférios. E isso é uma arte, né? Isso é uma arte que eu sou fã, eu sou suspeito para falar, mas é uma arte e que tem feito a gente seguir em frente aí e inspirar vidas, né, Aninha? E ter pessoas maravilhosas como você falando disso. Olha que honra para mim você falando disso, olha só. Você tem ideia do que é isso para mim? Ai, gente, para nós, né, assim, porque é fã mesmo, é um dos grandes mestres de estar trazendo, né, todas essas ferramentas e a gente deixar de remediar sintoma, né, porque é bem isso. Perfeito. A cura não vem de fora para dentro. Eu pegar o meu sintoma, entregar para o medicamento, para o médico, toma aqui, não. Então aqui eu sempre falo, né, quando, igual essa semana, eu recebi uma notícia maravilhosa de uma pessoa que tinha um tumor inicial e que ela fez a reprogramação e fez um novo exame e já não tinha mais nada, sabe? E a médica até falou, isso daí faz parte dos milagres da medicina, né? Então, assim, nós somos somente facilitadores de um processo, né? Porque a cura está dentro de cada um, né? Então, a gente auxilia somente a ativar, a encontrar aquilo ali e é a pessoa mesmo que vai fazer todo esse processo. A autorresponsabilidade, ela é fundamental nesse momento. Fundamental. Se a pessoa realmente quer sair do processo, né, de doença, porque muitas vezes a doença pode ser um amuleto também. Mas quando ela está disposta, ela vem, ela olha, ela faz o movimento para realmente deixar aquilo, não faz mais sentido, né? Só a tomada de consciência, eu falo que é mais de 50% de um caminho de cura, né? Meu Deus, mas é isso? Então, na hora que chegou aquilo ali, pronto, acabou. Então, é muito lindo, é muito lindo. Eu sou muito, muito, muito grata a você, muito grata, porque eu vivo, né? Quando a reprogramação chegou, eu já tinha, né, meus dois filhos, o Arthur e o Lucas, e eu sempre pensava, gente, que vontade de ter outro filho para fazer tudo diferente. Meu Deus, que vontade de ter outro filho para... E Deus me deu, né? A Liz, que está aqui hoje, realmente, quando eu já descobri que eu estava grávida, eu já comecei a viver, né, a passar até a conversa, até o momento, porque eles entendem tudo que a gente está falando, que está sentindo. E hoje, assim, ela tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 4 meses, nunca teve nada, assim, sabe? Teve um dia que ela ficou com o olhinho mais lacrimejando, um corpinho um pouquinho mais vermelhinho, mas logo depois eu já identifiquei, era uma situação minha, conversei no ouvidinho direito dela, tudo no outro dia não teve nada. Então, assim, realmente é uma vivência, assim, libertadora, que todos, sem exceção, se é terapeuta, se é engenheiro, se é advogado, se é dona de casa, todos